Fala aí, pessoal, começando mais uma aula assíncrona nossa aqui, ó. Hoje vocês vão assistir e vão saber o que é para fazer para entregar lá no final. Nós temos dois assuntos dessa aula assíncrona. O primeiro assunto é a lei da anistia e o segundo assunto é o movimento das diretas já. Esses dois assuntos eles estão dentro do fim da ditadura militar no Brasil. Então, os últimos anos da ditadura militar aqui no Brasil. Então, vou mudar a tela aqui e vamos para os slides aqui rapidinho para a gente ver aqui, ó. Esperar ele carregar, foi que foi. Então, nosso objetivo é compreender então essas duas coisas. Bom, a primeira coisa que vocês devem se perguntar é a grande questão aqui, né? O que é o comício das diretas já? Então, esse foi um movimento que durou de 83 a 84. Então, várias cidades teve protestos, comícios, né? essas grandes reuniões de pessoas. E a reivindicação das pessoas era uma só. Que eu quero votar para presidente. Em 1988, a gente tem a lei que está em vigor hoje, que é a nossa Constituição, que diz que você, cidadão com 16 anos ou mais, tem o voto como um direito, né, e uma obrigação a partir dos 18. Aí, o que você pensa sobre essa participação nas eleições? É uma coisa legal você poder votar para presidente? Porque em 83 e 84 ali o pessoal não podia e queria votar para presidente. Aqui, ó, a gente tem a lei da anistia. Então, primeiro essa palavra anistia, o que ela significa? Anistia seria algo parecido como perdão. Ele é muito usado depois de guerras. Ou de processos como foi o nosso caso aqui, de um governo autoritário como os militares. Então, assim, no caso de guerra, por exemplo, seriam perdoados os crimes de guerra. No caso do regime militar, foram perdoados as ações que foram cometidas durante o regime militar, como, por exemplo, a gente teve grupos que lutaram contra a ditadura militar, que assaltaram bancos, sequestraram embaixadores, até o embaixador dos Estados Unidos foi sequestrado. É uma coisa quase que inédita ali na história, o sequestro de um embaixador. O embaixador que sempre tem uma imunidade assim, diplomática, sempre é protegido nos países. E também aqueles que cometeram crimes ao lado do governo vigente, Então, o governo que torturou e matou pessoas, Então, esse processo aqui de anistia ele começa em 1979. Então, os militares diziam que a abertura para o cidadão poder votar novamente ela ia ser lenta, gradual e segura. Então, essas manifestações ganharam força com a morte do jornalista Vladimir Herzog, que está a foto dele. Eu passei em sala para vocês a foto dele enforcado, E sabe-se que ele não se enforcou, Ele foi morto lá pela própria ditadura ali, ó, nas dependências do DOI-CODE. Então, o Vladimir Herzog acabou sendo o pilar dessas questões. Então, com a anistia, aí, muitas pessoas que estavam exiladas do país, fora do país, poderiam voltar. Então, a anistia ela tem esses dois lados. Ele foi um caminho importante para abrir o país para a democracia novamente, em 79. É curioso que as pessoas só iam poder votar novamente em 89, mas nós vamos chegar lá 10 anos depois. Então foi bem lenta e bem gradual essa abertura do fim do regime militar. Ela durou 10 anos, se a gente pode dizer assim. Apesar de que o fim do regime é como marco 1985. Aqui, ó, pessoal,
a gente tem uma pergunta, ó. E tem uma imagem bem legal de ser analisada, ó. Então a gente tem um senhorzinho de idade aqui que tá vestindo um cap militar aqui, um chapéu. O seu saco ali está cheio de caveiras, né? E tá chovendo aqui, ó. A chuva é da palavra justiça. E o guarda-chuva dele é anistia. Então a grande questão dessa aula é que eu quero que vocês escrevam para mim, ó, no caderno, é se vocês concordam com a lei da anistia. Então, a anistia concedeu perdão a muita gente que estava fora do país, gente que lutou pela democracia, mas também concedeu perdão a quem praticou atos violentos em favor do governo, do regime. Então, são muitas questões para ser abordadas. A gente tem o link aqui, ó, da lei da anistia, e vocês devem abri-lo e ler ele. Olha, clicando no link, ele direciona aqui, ó. Vocês podem ver todos os artigos aqui, os parágrafos da própria lei. É bem legal que vocês consultem para formar essa opinião de vocês de uma maneira mais embasada. Então, é bem importante a leitura. Ele está aqui no nosso material, a lei da anistia. E por fim, a gente tem não menos importante, a fundação de novos partidos. Lembra que lá na ditadura eram 2 partidos. O primeiro partido era a Arena, que era a favor do governo, e a oposição que eles permitiam ter, o MDB. O MDB acabou virando esse partido aqui, ó, Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que durou até pouco tempo atrás com essa mesma sigla aí. Porém, hoje, né, na atualidade, aqui no ano 2024, ele está se chamando novamente MDB, igual ele se chamava lá na ditadura militar. Então foi fundado o Partido Popular, o PP, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, esse aqui, o PDT que contava com o Brizola, que ele era parente do João Goulart, né? Então ele trazia de volta para a política aquelas mesmas ideias do João Goulart, de reformismo trabalhista, de desenvolvimentismo econômico nacionalista. Então era ligado aos trabalhadores também. Mas aí surge um novo partido dos trabalhadores, que esse é bem conhecido até hoje, que é o Partido dos Trabalhadores, o famoso PT. Então o PT ele nasceu ali nos anos 80, né, e depois veio eleger presidentes, o PT. O engraçado é que o PDT, né, que era de uma tradição do populismo, não elegeu presidentes, mas o PT sim. Eram 2 partidos de esquerda, né, que na primeira eleição eles se combatiam, inclusive, mesmo os 2 sendo de esquerda. O Partido dos Trabalhadores veio com umas ideias um pouquinho mais radicais, um pouquinho mais à esquerda, e o PDT era um pouquinho mais ao centro, vamos dizer assim, né, puxando aquela ideia reformista lá do Jango e tudo mais, mas também à esquerda. Aí, ó, para o nosso amigo o Gustavo Martins aí, ó, que perguntou se ia ter o Corinthians na aula. Temos aí, né, a participação das torcidas organizadas na luta pelas diretas já, desde 83, né? E a torcida do Corinthians, né, inclusive, né, com seus jogadores, né, também participou muito dessa pressão popular para a volta das eleições. Então o pessoal corintiano aí vai ficar feliz agora. Os corintianos andam bem felizes ultimamente. E aí temos aqui, ó, nessa memória aqui, depois eleição sobre o comício das diretas já começou aqui no Paraná, em Curitiba. Muito curioso, né? Então, esse comício que buscava do povo poder votar, né? Vocês podem assistir o videozinho depois, agora eu vou pular ele. E a gente tem aqui, ó, as campanhas pelas diretas. Só que as diretas já não passaram lá na votação, e a eleição foi feita indiretamente.
20. Então o povo saiu decepcionado de 83 para 84 ali. Mas em 85 a gente já elegeu um presidente civil e não mais um militar. O presidente eleito foi aqui, ó, tem as cadeiras aqui, ó, do pessoal que votou, né? Tivemos algumas abstenções. Então a gente tinha ali o Tancredo Neves como candidato civil. O Tancredo Neves morreu antes de assumir, então assumiu o vice dele, José Sarney, em 1985. E muita gente ficou decepcionada, porque eles tinham uma visão mais positiva do Tancredo Neves e mais negativa do José Sarney. Então esse é o processo que leva ao fim a ditadura militar. Então vocês têm que pesquisar sobre a anistia, escrever sobre ela, e pesquisar também esse movimento das diretas já. Eu vou deixar alguns vídeos ali para que vocês vejam o povo nas ruas. Tem aquele videozinho lá das torcidas organizadas também. O começo das diretas já foi aqui no Paraná. Ponto para nós, né? Muito legal que tenha começado aqui. Algumas coisas na história começaram aqui. Por exemplo, lá na República Velha, a marcha do Luiz Carlos Prestes, né? Aquela coluna Prestes que percorreu o Brasil inteiro a pé. Ela começou em Foz do Iguaçu, onde se juntaram todos em Foz do Iguaçu, né? Alguns começaram do Rio Grande do Sul, mas começou no Paraná aqui, tá? Então nosso estado aí figurando na história nacional mais uma vez. Dúvidas nos comentários da atividade aqui, por favor, ou lá na nossa sala de aula ali. Espero que vocês gostem aí de mais um videozinho rápido, uma explicação, e o aprofundamento ali vai ficar por conta de vocês. Pega ali o textos que tem na internet que sejam neutros e formulem a própria opinião de vocês, né? Foi importante a anistia para perdoar, mas foi justo perdoar as pessoas, né? Qual que foi a importância da pressão popular do povo nesse movimento das diretas já? Eu quero que vocês escrevam da maneira das palavras de vocês, né? Da forma que vocês entenderam. Não precisa ser uma pesquisa gigantesca e detalhada. Tranquilinho, pessoal? Ficando por aqui. Até mais.